Fala pessoal, professor Luizinho do Trocando Ideias no nosso 39º episódio da segunda temporada. Eu, professor Luizinho, e a nossa voz maravilhosa. Quem é? Marcos Dias. Eu? É isso aí, Marcos. E aí, temos um convidado sempre especial, né? Sim. Jovem, né? E vai ser muito interessante. É da safra do nosso querido Gui aí. Os jovens que tem, né? Da safra são do Gui. diferenciados no mercado aí no... E aí, vamos deixar nosso grande abraço para o nosso diretor Gui, né? Que sempre Aquele abraço apertado, viu, Gui? Apertado e amoroso, como sempre, é isso aí. E vamos começar com nossos apoiadores, patrocinadores, né? Isso aí? Legal, né? Porque, afinal de contas, né? Eles que movimentam essa bagaça aqui, e a gente fala, né? Como sempre, né? Quem está amassando o barro desde sempre, né? Tem que ser valorizado. É isso aí. Bom, aqui, ó. Se você quiser produzir também o seu podcast, seu videocast, seu webinário, sua videoaula, é só contar conosco aqui, ó. Ecos Studio, dentro aqui da Unip do Polo Taboão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Se você quiser mais informações, a gente faz desde a criação, roteiro, distribuição, tudo que você precisa para deixar o seu projeto filé, tá bom? Anote o nosso WhatsApp, 11 919 72 8716, 11 919 72 8716, ou tá através do nosso site Ecos, como você sabe aí, ó, tá aparecendo para você, Ecos com CH, ecostudio.com.br. Lembrando que o Ecos Studio está aqui dentro da Unip Polo Taboão, e quem vai falar melhor sobre isso é o nosso professor Luizinho, não é isso, professor? É isso aí, Marcos. Vamos falar um pouquinho da Unip. Você quer fazer uma graduação, uma pós-graduação com qualidade dentro de uma instituição de tradição. O seu futuro depende das escolhas que você faz agora, no presente, e você consegue entrar agora nessa turma, pagando uma matrícula de R$ 99,00. Você acredita, Marcos? Exatamente. R$ 99,00. Aquilo que a gente sempre fala, não tem desculpa para você não estudar hoje em dia, né? Mas lembrando, né, que a Unip é que tem realmente uma qualidade, né? Professores, enfim, dispensa mais apresentações. Exatamente, uma tradição, que nem você falou, né? E fala com a Cristina e com a Maria Eduarda, e fala que assistiu aqui o nosso Trocando Ideias, e você vai ter um desconto super especial. Ó, vamos anotar o telefone aí para todo mundo ficar no WhatsApp, é 916 42 70 74. 916 42 70 74. Manda uma mensagem lá, tenho certeza que você consegue entrar nessa turma e vai ser bem recebido e vai fazer realmente uma graduação com qualidade, e quero, se Deus quiser, ver você lá com o seu de beca e capelo. Você sabe que é capelo, né? Sim, sempre. Eu sou da época do capelo. Você é da época do capelo. Depois nós vamos perguntar para o nosso convidado se ele sabe que é capelo, hein? Ele já está até que vermelho. Lembrando, né, professor, que você estando aqui no Polo da Unip, aproveita e vem conhecer o estúdio aqui também, quem sabe, né? Une útil ao agradável, né? Exatamente, boa. Faz um curso de comunicação, já faz estágio aqui, já faz aqui, ó, vem conhecer tudo. E agora, falando mais do nosso grande parceiro, mandar um grande abraço pro Robson da Helpcell, né? Robson, parceiro nosso, Helpcell. Loja nova, né? Lá no Valo Velho. Ó, tá dentro lá do Caçula, né? Aqui no Parque Pinheiros. Aqui no Parque Pinheiros, lá no Valo Velho, esqueci o nome do mercado. O Mercado Novo também, muito bem frequentado. Falando agora sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. Tela quebrada, bateria ruim, Helpcell resolve mesmo. Serviço rápido, peças originais, qualidade e garantia. Anote o WhatsApp, 937349952. 937349952. Seu celular novo, sem complicação, assistência técnica até em 4 horas. Helpcell, chama que resolve. E resolve. Ó, hoje a gente depende muito disso aqui. E nós vamos falar de tecnologia, que também está ligado ao nosso amigo que está aqui com a gente. Sempre. É isso aí? Vamos falar do seu primeiro, né, o sonho da casa própria. Na hora de você realmente realizar esse sonho, você tem que estar super assessorado. Eu vou falar com eles, falar deles, melhor dizendo, né, da P4 Negócios Imobiliários. Lá você que sonha em ter a chave da sua casa própria, mas sem burocracia, conte então com o pessoal da P4 Negócios Imobiliários. A P4 tem a solução perfeita para você. Assessoria completa em financiamento imobiliário com todos os bancos, hein? É isso mesmo. Todos os bancos para garantir as melhores taxas e condições do mercado. Ou seja, a P4 faz aquele, né, meio de campo para você fazer um bom negócio. E o melhor de tudo, hein? Você não paga nada até a emissão do contrato. É isso aí. A assessoria especializada te acompanha em cada etapa. Pare de perder tempo aí procurando o financiamento ideal. Dê o primeiro passo aí para você conquistar o seu grande sonho da casa própria com o pessoal da P4 Negócios Imobiliários. O imóvel certo na hora certa para você. Mais informações está aqui na nossa legenda também. E é verdade, Marcos. Tem que tomar cuidado. Às vezes um sonho senhora. pode virar um pesadelo, né? Sem dúvida, se você tendo uma tiver assessoria da P4, você realmente não vai ter dor de cabeça, não é verdade? Eles falam, né? Não é uma imobiliária, é um suporte, uma assessoria completa, e você só vai pagar na hora do contratinho, beleza?
Beleza? Que maravilha, hein? Beleza? Vamos falar da Adler agora? Vamos. Nosso grande parceiro também, Alberto, que desburocratiza na hora de você realmente ter um negócio na área contábil, né? Soluções contábeis que realmente impulsionam o seu negócio. Na Adler Consultoria, olha o que você conta. Assessoria contábil, simplificando a sua gestão financeira, consultoria estratégica, planejamento fiscal e tributário sob medida. Também tem regularização da sua empresa. Deixe a burocracia por conta da Adler. Foco no crescimento enquanto cuidamos da sua contabilidade. Anota aí o WhatsApp deles, que também é o telefone 11 3682 4243, 3682 4243, ou então pelo site adlercc.com.br, também está aqui na legenda. Adler Consultoria, parceiros do seu sucesso financeiro. Deixa eu aproveitar aqui, Diga. não sei se vou deixar você em uma Sempre, situação saia difícil, justa. saia justa. Eles também fazem a questão de imposto de renda? Nós estamos no período de imposto de renda, Sem né? dúvida. Né? Tem Dá uma toda essa assessoria consultoria, que, né? que é mais voltado para a questão de empresas, né? Eles atendem mais as empresas. Mas conversando com o Albertão, ele sempre dá uma dica acho que bacana. isso Me que- assessorou muito também nessa questão de MEI e tudo. Teve uma mudança Ótimo. tremenda, né? Então, isso é tomar muito cuidado. E tem que cuidar da saúde da sua empresa com empresa de qualidade, né? Exatamente. E vamos falar agora de Ótica Visão. Quem nós vamos falar? Do Marcelão, né? Aí, ó. Aqui, né? Sua melhor opção. Grande abraço, Marcelo. Ótica Visão. Veja o mundo com clareza e estilo. É muito importante a gente ter uma visão legal, com óculos bacana, né? Na Ótica Visão, você encontra lentes de qualidade para todas as necessidades. Armação moderna e confortáveis. Atendimento personalizado e exame de vista no local. Você faz o exame de vista no local e ali mesmo já sai com o seu óculos. Isso é legal. É na clínica logo acima. Né? Não é verdade? Cuida da sua visão com quem entende do assunto. Entre em contato pelo número 940 87 5858, 940 87 5858, ou vá na loja pessoalmente, da rua Ernesto Rosa da Fonseca, número 219, ao lado da onde, Edu? Das agências do Correio, E em frente ao ao Banco Itaú. Exatamente. Ótica Visão, mais do que um óculos, uma nova perspectiva de visão. Você que quer enxergar longe, vamos lá. Grande abraço, Marcelão. É isso aí. Marcelo que faz aquele exame difícil de falar que é optometria, mas ele realmente vai te indicar o óculos certo para você, ele não vai te empurrar qualquer coisa não, tá? É isso Bom, aí. vamos falar agora, se você está procurando materiais de ferragens, ferramentas e também produtos de manutenção, óbvio, eletrificar a sua casa de elétrica de confiança. Na Eletrificar você tem tudo para o seu projeto elétrico. Olha só, materiais elétricos de qualidade para instalações super seguras, iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes, cabos, disjuntores, tomadas e muito mais. E o que é melhor, com garantia e muita variedade mesmo. Tudo isso com atendimento especializado, que é o que a gente gosta de falar, né? Não basta você comprar um produto ou um serviço se você não tiver um atendimento à altura. E na Eletrificar você vai ter um super atendimento, preços competitivos e com produtos das melhores marcas do mercado. Anote o telefone 4557-2201, 4557-2201, ou pode ir pessoalmente tomar aquele cafezinho com a equipe lá da Eletrificar, na Elias Yasbeck, 2775B, em Budas Artes. Eletrificar energia para iluminar os seus projetos. Falando em Budas Artes, é domingo agora. Domingo agora, tem a caminhada do autismo, né? Exatamente. Dar um abraço pro Marcelo, né? Da ONG Novo Olhar, não é Novo isso? Olhar, bem Isso. lembrado. Nada como ter alguém ajudar um ajudar o outro aqui, né? Então, um grande abraço pro Marcos. Marcos, que é meu xará. Marcos, seu xará, né? Exato, e a que Pina também, né? Primeira caminhada do autismo lá em Budas Artes. Se você puder participar, é legal. Eles participaram do nosso programa também aqui, se né? vocês quiserem dar uma maratonada, acho que no penúltimo episódio, né? Exatamente, eles participaram. Ele e a Bia, né? a Bia, Muito legal. foi uma grande história conquista muito pra legal. Bia, né? Foi com certeza. Não vamos dar spoiler. Agora vamos lá, vamos apresentar nosso convidado, né? Jovem, talentoso, Cleison Brito Pereira, social media e design, né? E aí, seja bem-vindo, Cleison, nosso Trocando Ideias. Faça ali a sua apresentação para o pessoal que está ali nos acompanhando, né? Manda o seu recadinho aí e vamos trocar ideias. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite Isso para você aí. que está vendo. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui. É isso aí, né, Nós que Mário? agradecemos você por ter aceitado o nosso convite também, né? Porque, afinal de contas, é o que a gente estava comentando aqui fora do ar, é a nova safra, né? São jovens aí que têm um futuro promissor pela frente, que já estão dedicados, ao contrário, na contramão
de muitos jovens, né, que infelizmente hoje não tem nenhuma perspectiva, né? O que a gente comenta aqui sempre, a gente não generaliza, mas a gente está vendo aí uma boa parte desses jovens vindo para o mercado sem saber, sem ter foco no futuro, né, em perspectiva, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né, professor? É isso aí, vai depois falar um pouquinho até da formação dele, estou vendo o currículo dele aqui. Marketing, neurociência, isso é bem legal também. Curso livre de design gráfico, olha, muito legal. Mas vamos conhecer um pouquinho o Cleison. Um pouquinho lá atrás, jovem. Mais jovem ainda. Hoje está com quantos anos, Cleison? 25. 25. Recém-casado, tá em lua de mel. Quer mandar um beijo pra esposa? Já faz aquela Beijão, moral. meu amor. Como é o nome da esposa? Lana. Lana, ai, que legal. Eu sei que ela tá num projeto com você lá dentro da Igreja Bola de Neve, que nós vamos também querer saber. Você falou que a sua mãe é da Bahia, é isso? Foi fabricado na Bahia. Sua mãe ou pai também? Os dois, né? E os dois são da mesma cidade. Qual é a cidade lá? É Ubatã, né? Perto de Ilhéus. É uma cidade mais no interior da Bahia, no sul ali. É perto de Ilhéus, né? Ilhéus é terra do cacau. Terra do cacau. Terra do cacau. Eu tenho um amigo que é lá da Bahia, né? Ele é de Jequié. Próximo. É próximo? Jequié é próximo? É. E ele falava assim pra mim: olha, Luizinho, eu trabalho no Natal no Novo, mas São João tem que ser na minha terra. O São João de lá é espetacular. Sim. E me trouxe a fruta cacau que eu não conhecia. E aí, você nasceu aqui em São Paulo, então? Minha mãe veio grávida, né, já pra cá, acho que ela tava de 6 meses, se eu não me engano. Aí eu fui nascer aqui mesmo, em São Paulo, sou paulista. Ah, é? Mas o sotaque eu queria falar isso. Mas é a convivência dos pais. E a família toda, né? Porque, sim. só eu e meus primos, que são os mais novos, que são paulistas mesmo. O restante da família é toda baiana. Porque é tanto ao lado do pai como ao lado da mãe. Tudo baiano, gente boa. E aí você morou aonde quando era criança? Como é que foi esse período? Até os 4 anos de idade eu morei em Embu das Artes. Opa, Embu das Artes. Aí com 4 anos eu mudei pra Taboão. Aí foi minha vida toda, né? Em Taboão da Serra. Mudei agora pra São Paulo, agora que eu casei, que aí sim, comecei a morar em São Paulo. Tá morando em São Paulo. E aqui em Taboão, você estudou? Como é que foi esse seu Estudei, meu primeiro emprego também foi aqui em Taboão, né? Entrei como Java aprendiz. E você trabalhava com o seu primeiro emprego, o que você fazia lá? Que fala pra gente aí eu trabalhava na faculdade, né? Na biblioteca. Aí eu era assistente administrativo na biblioteca. Nossa. Será que o pessoal ainda vai na biblioteca? Ainda? Sim, vai, né? Na faculdade vai, né? Não, é o que a gente falou, né? Acho que tem uma boa parcela dessa população mais jovem que ainda tem acesso aos livros físicos, mesmo folhear, né? Tem aquela sensação de pegar no livro mesmo, né? E tinha também a questão de biblioteca virtual, que a gente também ajudava o pessoal a entrar aí também. Teve uma das nossas convidadas que falou exatamente isso, você sentir, folhear, né? Você sentir isso daí tão bacana, né? Explica como é que você foi parar nessa área aí de marketing digital. Fala pra gente como é que você acabou se lançando aí. Fala pra gente. Foi bem na faculdade mesmo, de fato. Que aí eu comecei na faculdade, né? Veio a matéria de marketing. Aí, quando veio a matéria de marketing, eu vi ali, comecei a me apaixonar pela área do marketing. E aí comecei a me especializar, porque aí eu fazia a faculdade. Aí, como a administração ela fala de várias áreas, aí eu gostei mais do marketing. Eu fui me especializando em marketing. Aí eu já fui me especializando, fui aí realmente estudando sobre marketing, né? E aí como o mundo mudou totalmente para a tecnologia, aí comecei a estudar marketing voltado para a rede social. Área digital, marketing digital. Mas você sente essa diferença, assim? Porque hoje em dia a gente fala tanto do marketing digital, mas se você não tem uma passagem pelo marketing mesmo, a essência, né? Eu acho que isso não te favorece muito. Se você não conhece um processo, para você desenvolver o outro, acho que é interessante você ter. Você tem que ter uma base, né? Exato. Senão porque o pessoal está indo direto para o marketing digital, né? Porque acaba que, a rede social é uma ferramenta, né? Sim. Só que o marketing, ele continua o mesmo. Exato. É só uma ferramenta que é onde o público está, né, hoje. E eu até estava conversando esses dias, seria o nosso convidado lá na Brasil Promotion, né, que é o João Riva, ele tem a agência dele também, e ele fala sobre isso, a importância de voltar os olhos para o cliente, porque hoje está falando muito de experiência do cliente,
tem um termo lá técnico, Customer Centric, aquela coisa toda, né? E as empresas estão voltando a esse olhar, trabalhando muito mais o ponto de venda também, né? Não só ponto de venda, mas as empresas trabalhando o marketing físico, que eu acho que vem dessa importância, né? Porque eles distanciaram muito, né? Os consumidores hoje estavam meio distantes, mas tem muito consumidor hoje que gosta de ver o produto na gôndola, né? Tocar, ver como é. O que a gente falou do livro é a mesma coisa em relação aos produtos, não é isso? E, tipo, o meio de comunicação ele muda, né? Mas as pessoas continuam. Então, só muda o meio de comunicação. Só que a base, ela continua a mesma, né? E o Cleison também faz um trabalho num dos nossos podcasts aqui, né? Exatamente, é videomaker. Né? Fala um pouquinho como é esse trabalho aí. Porque agora, hoje você está aqui com a gente desse lado, né? Não tem ninguém ali do outro lado. Normalmente estou por trás das câmeras, né? E como é que é esse trabalho lá no programa do podcast. Do Charles e do Rodrigo. Aí eu faço os vídeos, né? Vou pegando os takes dos melhores momentos ali, transformo isso em um vídeo só. E também vou pegar alguns cortes, né? E aí eu faço uma junção justamente para utilizar na rede social, né? E você... Opa, desculpa. Não, que hoje vira muito, né? E você percebe que isso faz uma diferença muito grande? Faz demais. Que a gente também fala no marketing sobre a estratégia de antecipação, né? Então aí você gera expectativa na pessoa em ver aquilo, né? Dos gatilhos, aí, né? Aí você vai despertando gatilhos nela. E aí essa parte é totalmente importante, né? Exatamente. A gente ia falar uma coisa parece meio óbvia, né? Mas uma das perguntas que a gente estava formulando aqui, que é a primeira, né, na verdade, o que é o marketing na sua essência? Não precisa ser, né, falar de termos técnicos assim, mas como ele é importante para um negócio, né? De repente a gente tem o Conecta, né, esse projeto que a gente está abraçando aqui há algum tempo, para levar para esses nossos colaboradores, aqui no digo colaboradores são os empresários, empresas, né, que estão envolvidas nesse projeto, o porquê do marketing. O marketing é tão importante, né, dentro desse ambiente de marcas, negócios. O marketing, de forma resumida, ele é a conexão da marca com o cliente, né? Então, você vai... uma empresa quer levar a mensagem, então ela vai levar a mensagem para o cliente. Então, esse meio do caminho é o que o marketing vai fazer. É justamente da empresa levar para o cliente. Então, de forma resumida, o marketing é isso, né? E aí, o marketing é muito amplo, né? Igual você falou, hoje tem o marketing digital, aí tem o marketing... que antes era mais tradicional, tem a mídia tradicional, tem a mídia social, isso, digital. E aí, por exemplo, igual eu falei, muda a forma de comunicar, né? Mas as pessoas, elas continuam. Então, o marketing é justamente isso, é entender o cliente, é entender o que ele quer de fato, é entender qual é a linguagem dele, onde ele tá de fato, né? Onde que ele tá. Porque, tipo, igual... hoje existem muitas redes sociais, né? Sim. Então, aí você pode me perguntar, mas e aí, qual rede social eu uso? Aí eu vou te dizer, onde está seu público, onde está seu cliente? Então, o marketing vai fazer toda essa estrutura, toda essa estratégia para chegar no cliente. E cada um tem a sua linguagem. E no final também, vender, de fato. E tem um planejamento, né? E muda de região para região, né? Não muda muito isso daí ou não? Você acha que existe aquela característica de é tudo igual ou não? É o perfil de público, né? Porque aí, por exemplo, tem região que as pessoas têm costumes, têm cultura, então tudo tem que falar a linguagem dela mesmo, de fato, né? E se conectar com ela. Então, aí o marketing usa tudo. Aí, por exemplo, a publicidade, o marketing vai fazer estratégia de publicidade. Publicidade dentro do marketing. Comunicação está dentro do marketing. Audiovisual, o marketing que vai fazer todo esse projeto, toda essa estratégia, né? Vai fazer toda essa organização justamente para no final chegar. É o que eu ia falar, né? O marketing está muito atrelado a vendas, né? Hoje esses dois departamentos, eles se conversam, né? De hoje não, desde sempre, né? Sempre, As vendas dependem muito do marketing para elaborar, né, esse planejamento aí para justamente chegarem de fato a algumas campanhas, né, que vão alavancar o setor de vendas. E tem outra aqui que é muito interessante que a gente estava vendo aqui. Qual a diferença entre o tráfego orgânico e o tráfego pago nas redes sociais, né? Que tráfego, né? Tráfego. Tá do outro lado. Exatamente. Orgânico e pago, né? Porque muitas vezes o cara deixa no orgânico lá e acha que está dando resultado, né? E pago também você tem que saber como investir e momento certo, horário, não sei. Como é que funciona isso? Fala pra gente aí. O tráfego orgânico, de forma resumida, é a postagem ali que você faz, né? E aí, claro, vai ter toda a estratégia para você fazer realmente esse tráfego.
Aí vai ter a estratégia, por exemplo, de engajamento, vai ter estratégia de venda, toda essa estratégia dentro de qualquer rede social. Aí você vai fazer todas as estratégias para você crescer a sua rede. Então esse é orgânico, você não investe em nada. Você vai criar conteúdo, vai criar vídeos, e aí esse é orgânico, você não vai pagar para a plataforma, por exemplo. Aí o tráfego pago não, aí você vai pagar, você vai investir ali mesmo para a plataforma, para ela ir, por exemplo, eu quero atingir uma localização específica. O orgânico, ele não consegue atingir essa localização específica. Isso. Aí o tráfego pago vai fazer isso para você. Aí, por exemplo, você quer impulsionar de fato sua rede social, quer crescer já em um curto prazo, né? Aí, justamente, o tráfego pago ele vai fazer isso. Você vai conseguir impulsionar de fato sua rede social. Onde ela não consegue chegar é onde o tráfego vai chegar, de fato. Aí, por exemplo, você tem uma lista de clientes, quer conectar com ele, quer chegar nele, quer vender para ele. Aí, no tráfego pago que vai fazer isso. O orgânico e o tráfego pago, eles andam juntos, né? Uhum. Então, um ajuda o outro, de fato. Então, tem que ser os dois. Você acha que é interessante ter o trabalho dos dois lados? Trabalho dos dois lados. Porque aí eu vejo que hoje, por exemplo, o tráfego orgânico, ele é a médio e longo prazo. Isso. Que aí você vai estar construindo ali, né? Tá. Agora o tráfego pago já é mais curto prazo. E porque aí você vai de forma, igual ele fala, impulsionar, né? Já é logo no curto prazo de fato. Você não tem uma campanha específica para ganhar seguidores, não? Que nem o pessoal vai e compra seguidores, que aí se queima a marca, né? Você percebe que o cara tem tantos seguidores, de repente você vai olhar no feed dele, lá os Reels, não é compatível com o número de seguidores, né? Acaba, você só tem número, né? Você não tem pessoas ali de fato. Você comprou, aí o tráfego pago ele faz justamente isso, você já vai ter o seguidor qualificado, né? Você consegue fazer esse tráfego para justamente trazer as pessoas que realmente têm interesse na sua marca, no seu produto, serviço. Vão consumir, né? E o Gui acabou de mandar aqui, em cima do que você acabou de falar, qual é o valor ideal para fazer um tráfego pago? Hoje, para você começar, por dia, o mínimo é 5 e pouquinho, que é a plataforma para você investir. Isso não é alto, né? Se você for ver bem. Isso e falando em termos de Instagram. Não, o que você consegue hoje fazer pelo Meta. Nos dois, né? Facebook e Instagram simultaneamente. Que o Meta é o que gerencia o Instagram e o Facebook. E o WhatsApp. Aí você com 5 e pouquinho já consegue fazer um anúncio em um dia. Que nem em cima do que eu perguntaram para ele, 5 e pouquinho, mas quanto tempo? Quanto tempo? Vai, uma semana, 10 dias? O que você acha? É que depende da campanha que você vai fazer, né? Qual a finalidade da campanha? Isso, a finalidade, qual é o seu produto, qual é o serviço, qual é o ticket médio dele, né? Mas eu recomendo fazer pelo menos no mês, né? Porque aí o mês todo mesmo, que aí você vai deixar rodando, você consegue fazer todos os testes. Que, por exemplo, pode ser que um vídeo dê mais resultado que o outro, um arte pode ser que dê mais resultado que o outro. Você alcançar um público, pode ser que um público dê mais resultado que o outro. Pode ser que um público venha a ser mais barato que o outro. Então, precisa ter esse tempo realmente para testar. E aí você chegar onde você quer, de fato, né? E você vê, né? A gente está falando isso de forma bem superficial. Quando a gente fala, né? Muitas vezes eu tenho, né, a parte da Brava que a gente faz também, mas quem cuida disso é a minha esposa. O pessoal quer fazer, mas não entende a importância disso e que tem que ter um calendário editorial, fazer um planejamento. É verdade. Uma reunião de alinhamento, né, de propósito para saber o que o cara quer definitivo. E você traçar isso, né, fazer uma reunião on-board, como eles costumam dizer, né, e definir essas metas. Né? Porque muitas vezes o pessoal, é que eu falo, todo mundo precisa, mas pouca gente investe. Eu acho que ainda um universo muito pequeno em relação às demandas, né, das empresas, porque a pessoa não vê isso como um investimento, vê como um gasto, e não é, né? E esse investimento em propaganda, em marketing, ele tem que ser frequente, né, para ele ter resultado. E por exemplo, você investir, igual eu falei, com o mínimo é aqui pouco, muitas vezes você vender para 2 clientes que seu produto é 100, você já ganhou 200. Exato. E só gastou, investiu, na verdade, né? Não é gasto, é investimento. Isso. 5 e pouco, mas voltou para você. Tem aquela continha do CTO, né, que fala que é o retorno por clique. Isso, o ROI também, né? ROI também, sobre investimento. O que acaba acontecendo, né? A gente também tem nossos trabalhos aqui dentro dos nossos negócios, né? É a questão da paciência, né? Às vezes a pessoa quer um resultado imediato e acha que aquilo... ele vai falar um mês... brasileiro. Um mês, né? Que um mês ele vai ter o resultado, né, daquilo. Não é, né? Quanto tempo você acha que é o ideal? É uma construção, né? É construção?
Eu acredito que hoje 3 meses é onde você vai realmente ver, né? Começar a sentir. Você vai começar a sentir mesmo. Que aí você vai conseguir fazer a gente vai conseguir fazer todos os testes, vai conseguir realmente testar tudo, ver onde precisa de mais orçamento, onde tira, qual público que realmente dá resultado, qual que não dá, qual a forma de você falar no vídeo, se for fazer o vídeo, qual a arte que dá mais. Aí você todo esse teste, aí eu acredito que 3 meses é onde você começa já deslanchar mesmo, né? Então essa é a dica que você dá aí. Manda a dica para quem está assistindo a gente que tem aí seu negócio aí. Como que dica que você dá aí pro pessoal? Comece o tráfego, porque só a rede social ela vai te trazer resultados, só que o tráfego é onde vai realmente impulsionar, né? E você não precisa investir tanto, assim. Com pouco você consegue investir em 3 meses, você já vai ter um resultado legal. Boa. E aí tem um profissional que nem o Cleison. E é isso que... Né, Marcos? É um grande problema, né? A gente sabe, conversa muito sobre isso, né? Às vezes a pessoa não quer investir num profissional que nem você, né? Ele acha lá que ele chega com um valor mínimo lá, que acha que o cara tem que fazer milagre, né? Não dá. Né? E não dá, tem que investir no profissional, tem que investir. É o que eu falei, a gente está falando de forma muito superficial, mas é muito mais profundo. As ferramentas que você tem que utilizar, é um estudo muito complexo aí. Não é à toa, né? Porque ainda mais você que é formado mesmo no marketing, né, tradicional, a gente sabe como isso demanda tempo, né? Envolve outras coisas. Porque não é pegar uma foto de qualquer forma, você tem que ter uma foto também em uma boa resolução, os vídeos de alta qualidade também. O Marcos fala muito da cor também, né? Que você fala. Eu sou suspeito, como sou formado também em designer gráfico, né, então eu parto da paleta de cores, né? Paleta porque tem a psicologia das cores. Que é importante também. De acordo com o teu negócio, você vai encaixar uma paleta que tem a ver com a proposta da sua empresa, né? Está muito ligada também à cultura da empresa. E por exemplo, desculpa. Não, pode falar. Por exemplo, no tráfego você acaba também que, voltando naquilo que eu falei, você tem que saber se comunicar com o cliente. Então, por exemplo, no tráfego você vai falar para o cliente que já está perto de você vender para ele, com o cliente que ainda nem te conhece, então você vai atingir ele, e aquele que está ainda com aquele pé tá em cima do muro, né? Se compra ou não compra, aí você vai tentar fazer com que ele realmente venha comprar de você. Através do tráfego, né? A gente consegue, Aí a gente consegue atingir também esse público, né? Que já engajou contigo e tal. Então também tem toda essa questão. Hoje, qual que é será nessa próxima pergunta também, qual que é a rede social que você acha que hoje tem mais resultados em termos de investimento em mídia social? Hoje acredito que é o Instagram, né? Instagram? É onde tem o número de pessoas que mais utilizam e é a plataforma mais completa, né? Hoje é a plataforma mais completa para você fazer de fato. Só que, por exemplo, o YouTube também é uma rede social boa porque ela é a longo prazo. Isso. Então é algo que, tipo, você pode postar um vídeo hoje e não dá tanto resultado. Só que daqui 5 anos pode ser que ele bomba e aí você vai ter o resultado. Então é ao longo prazo também. No caso do Facebook hoje, praticamente o pessoal não 40 tá... mais, acho. Né? E o TikTok ainda tá engrenando, mas não engrenou totalmente. Tem muita gente nova ainda. Né? Agora, né? TikTok lá, Shop. Isso aí vai dar o que falar também, viu? Todo mundo tem que estar atento a essa nova ferramenta, TikTok Shop. Isso é importante. E a gente vê aqui também tem outra pergunta bacana. Quais são os primeiros passos para começar a divulgar um negócio nas redes sociais? É o que nós estamos falando aqui. O que você fala? Criar a rede social, né? De fato, primeiro. E começar a produzir conteúdo, né, nela. Começar a aparecer de fato. Igual a palavra que todo mundo conhece, a frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, essa daí é tradicional. O que a gente estava conversando aqui também, né, o Cleison? Só pegando o gancho. Hoje, se você não se vê como um produto, vamos supor, você tem um negócio próprio, você tem que fazer vídeo, você tem que aparecer, né? Independente de ter um profissional como você, começa os primeiros passos, né? Ou eu dando dica no lugar dele. Mas pelo menos nesse ponto, as pessoas têm que entender que hoje hoje já é uma tendência, lá fora está muito mais, né, visível isso. China, então, nem se fala, né? Tem gente produzindo o que a gente fala sempre aqui de live shopping. É uma febre lá. Os shoppings são vazios, mas tem um monte de loja fechada com um monte de celular ligado. O pessoal mostrando os produtos lá dentro desse caminho também, né? De ser visto mesmo. Exatamente, você tem que estar ali. E o que acontece é rede social, né? Então as pessoas se conectam com pessoas. Então é importante você estar ali aparecendo, né? E aí não precisa ser algo maçante assim já. Você pode começar aos poucos. Ao pouquinho você vai melhorando a cada dia, né? Você vai estar melhorando. Você vai, para fazer vídeo, pode ser que você comece
falando mais de forma tímida, você Isso. pode falar, mas aí você já começou, né? E aí as pessoas também gostam de ver isso, né? Que vê que realmente não é perfeita. Ninguém é perfeito, né? E isso conecta, por incrível que pareça, isso conecta. E aí é importante importante começar, né? O sucesso do TikTok já está justamente sobre isso. O exatamente. TikTok está bombando que é a vida como ela é. Hoje, por exemplo, vários famosos hoje, né? Pessoas que são relevantes na rede social também. Se você vê os primeiros vídeos dela, era totalmente amadores, tá? Só que eles começaram, né? Tá aí o caso da Virgínia, né? No SBT, foi pro O SBT. Heitor Nunes também. Agora que ele falou na rede social, né, a pessoa começou, e de repente você encontra um cliente, ele já tem a sua rede social montada ali, e às vezes foi ele. Ter a sensibilidade, o jeitinho de falar pro cara que aquilo tá horrível, como é que é isso? Como é que você chega ali pro cara e vê que aquilo é que nem mesmo o Max falou, cor de palheta, aquela coisa toda, e o cara, você fala pro cara, o cara acha que aquilo tá bom pra caramba, e você fala, meu, isso daí tá horrível, cara. Como é que você faz isso com o cliente nesse momento? Primeiro de tudo, né, você tem que mostrar o resultado. Aí eu posso pegar alguém que eu fiz e mostrar pra ele, eu fiz isso e aquilo. Prova social. E aí, exatamente, a prova social. Que aí ele vai ver, realmente, isso aqui dá resultado. E aí também, quando começar o trabalho de fato e fazendo ele mudando aquilo que eu falei, ele já vai sentir, né, o resultado que tá dando. Aí é o resultado mesmo que fala por si. Teve algum exemplo aí de um cliente seu que aconteceu isso? Que não precisa citar nome, mas que você lembra que você fez essa mudança, chegou lá, estava montado de um jeito e falou, não, isso daí não tá legal, ó, isso daqui... E teve um resultado bem diferente? Teve um que a gente fala que tava meio que panfletagem digital, né? Era... só postagem, sem, né? Aleatório. Porque, igual eu falei, a rede social ela conecta com pessoas, então não tem jeito, você tem que aparecer de fato e também criar vídeos estratégicos, artes estratégicas, não é só panfleto ali de fato, né, na rede social. E aí eu fiz essa mudança e totalmente o resultado muda, né? Não tem como, muda total. Aí ficou feliz, né? Aí ficou feliz, isso é o mais gostoso. Né? E aí você cria também a fidelidade com esse cliente, né? Porque muitas vezes o cara fala, que nem a gente falou, de custo, investimento, o cara investe uma vez, viu que tem resultado, aí você tem um cliente mais recorrente, né? Isso. Porque aí o resultado gera mais resultados, né? E aí ele viu que dá resultado, então... automaticamente a partir do que o professor perguntou, vou fazer uma outra pergunta. Existe aquele cliente que você fez o trabalho, alavancou, ele falou, deixa comigo que eu vou matar no peito. Ele começou a fazer, não deu certo e teve que recontratar? Isso eu acho que é o que mais acontece, né? Também, ou às vezes a pessoa que não tem paciência, né? Igual você falou no começo, ela não tem paciência. Porque aí, por exemplo, se eu pego um perfil que tá assim, aí ter que fazer a mudança... aí existe um tempo, né? Que você vai fazer aquela mudança, você vai começar a atrair... Porque talvez se tivesse a panfletagem, não tá atraindo muitas pessoas. E aí você vai começar a atrair, para depois começar a engajar com esse pessoal. Então também tem a questão da paciência, muita gente não tem, né? Nós recebemos aqui uma das nossas convidadas, a Cíntia, né? Que ela tem que fazer a mudança todinha no restaurante, né? Exato. Da mãe dela, né? E ela é formada em marketing tradicional. Tradicional. E ela tem que fazer toda a mudança. Foi isso, Marcos, né? Então, às vezes você pega uma pessoa que já é tradicional, de repente acha que panfleto na rua dá certo. Ela bateu de frente com os pais. A mãe, né? Porque o pai faleceu e ela começou a tomar conta do negócio. Repaginou aqui, inclusive, né? Já foi falado aqui. Tia Lourdes. Tinha um outro nome, Autoestrada. É isso. Aí mudou a paleta de cores, a identidade tem a foto da Tia Lourdes ali o tempo todo, em qualquer lugar que você vai no restaurante, você tem no pacotinho do talher, tem no guardanapo, tem na almofada. E ela repaginou e tem a paleta de cores lá que segue padrão também. E você vê que até hoje, por exemplo, as emissoras, né, de mídia tradicional, elas também migraram, né, para a mídia social de fato. Então elas não utilizam a mídia tradicional, porque elas viram que as pessoas começaram a ir para a mídia digital. Exato. E principalmente após a pandemia, né? A pandemia atraiu muita gente para a mídia digital. Isso então, favoreceu muito as pequenas agências, né? Porque as agências gigantescas aí que trabalham com as grandes mídias, elas estavam voando aí. Quando entrou essa outra ferramenta, eles tiveram que se adequar e hoje você tem um time mais enxuto, não precisa aquele organograma todo de uma empresa de marketing tradicional e você consegue, às vezes, dar um resultado até um pouco melhor do que a mídia tradicional. E tem muita ferramenta também, né? Haja vista que a televisão que está cada vez menos, né? O maior exemplo, acho que hoje a gente está falando de atualidade,
foi o resultado do BBB, né? Foi o pior da história, né? Olha, e é um investimento gigantesco por parte das marcas ali. Né? Mas ali no BBB, você não acha quem estava por trás, que era o pai do projeto, hoje não está mais? Boninho? Você não acha eu não acho, sabe? Porque é um projeto da Endemol, é um projeto que já existia. Ele só pegou, ele não melhorou. Né, a crítica que todo mundo fala do Boninho é isso, né? Ele não criou nada, ele pegou um negócio que estava andando e fez umas adaptaçõezinhas ali. Hoje ele está no SBT, né? Sim, estão apostando muito. Estão apostando muito no SBT. Outra pergunta que tem aqui interessante, né? Como escolher a mensagem certa para se comunicar com o seu público? Isso é muito importante, não é verdade, Cleison? O que você acha? Se a pessoa que depende, por exemplo, se é a empresa ou é a pessoa mesmo que quer ali, ou influencer, ou a pessoa que ela é a cara do serviço dela. Então depende muito. Aí a mensagem, se for é a pessoa mesmo, ela é a mensagem, é aquilo que ela carrega, é os valores dela, é os princípios dela. E a empresa é justamente a missão, visão e valores da empresa. Então essa é a mensagem que ela tem que carregar de fato, né? Transmitir, passar para as pessoas entenderem, exatamente. Né? Eu acho que a grande sacada hoje em dia também é a autenticidade, né, Cleison? Muitas vezes quer vender uma coisa que não, as pessoas sabem que no dia a dia não é aquilo, não faz parte do cotidiano dela e ela quer colocar isso para as mídias. Por isso que tem fica natural, né? Exatamente. Tem tanta gente que acaba caindo em descrédito, até partindo aí para um lance meio de saúde mental, porque não conseguiu imprimir isso na própria mídia social dela, né? E ficar algo forçado, né? Não fica algo natural. Isso é a grande preocupação, né? Ser uma coisa natural, né? Que possa passar um negócio assim por natureza. É bem natural mesmo, né? Que não... Autenticidade. Exatamente. É isso aí. Não seja coisa forçada, né? Pesada, né? Isso é muito importante. E a rede social tem um perigo... É bom, mas não é. Mas é uma linha bem tênue. Que é a questão das tendências, né? Então, por exemplo, se a empresa for algo... Se o público dela for um público mais sério, por exemplo, ela não vai postar um vídeo fazendo dancinha. Né? Fazendo TikTok. Não tem a ver com os princípios que ela a mensagem que ela quer passar, né? Não tem a ver com a empresa, de fato. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes uma publicação, um trabalho errado pode jogar toda a empresa para baixo, né? Uma coisa que eu vi recentemente, acho que a gente já comentou sobre isso, que é a Jaguar, né? A Jaguar parece que deu um tiro no pé, né? Porque a Jaguar é conhecida justamente por um público mais tradicional, qualificado. Eles mudaram totalmente o layout, a tipologia e está querendo alcançar um público que, na maioria dos comentários, você percebe que não vai atingir, né? Para mudar esse público assim, dessa forma como eles fizeram, radicalmente, eu acho que foi um tiro no pé, né? Então ela acabou fugindo daquilo que é a mensagem dela. Exatamente. Eu acho que você tem que evoluir, mas acho que tem que ser passo a passo e conhecendo o mercado, né? Eles fizeram uma forma assim muito abrupta, né? Mas foi bem diferente da Fiat, né? A Fiat foi eu acho que um trabalho mais planejado, né? Porque mudou totalmente, né? Você vê hoje a logomarca da Fiat mudou pra caramba. Não, né? Por acaso, a Volvo lançou na sequência uma outra campanha, que acho que foi de final de ano, justamente falando sobre valores, aquela coisa bem tradicionalzona, como sempre foi a Volvo, né? Então, aí você vê que ela manteve a mensagem que quer passar. As mudanças, que nem a própria Adidas, né? A Adidas mudou totalmente, né? Você vê hoje o que é a marca da Adidas, né? A logomarca deles mudou muito, entendeu? Como todos, né, segmento, mas você tem que ter muito cuidado, que nem o Marcos falou, né? E isso já aconteceu de você, de repente, estar numa empresa e você vê que aquela logomarca precisa fazer uma inovação, já aconteceu isso? Já peguei empresas que, por exemplo, queria conectar com o público A, só que o logo era totalmente conectando com o público C. Jura? Aí teve que alterar totalmente, né, esse logo. E os caras aceitaram de boa? Aí eu expliquei, aí... Claro, tem aquela... mas mudar o logo e tal, mas depois eles entenderam e aí mudaram sim. E é importantíssimo, e aí, né? aí também não só o logo, né? Tudo. Aí toda a identidade visual teve que mudar. E aí sentiu a diferença, que aí começou a conectar realmente com aquele público que a empresa queria de fato, né? Se você for ver a logomarca da Globo, teve uma mudança muito grande. Né? Teve várias mudanças, né? Vários processos. O Globo está sempre ali, mas sempre... Bom, haja vista, né? O Hans Donner, que é o mago aí do... Agora não faz parte, mas ele deixou o legado dele lá. É isso aí. E aí, a questão da pergunta aqui que você deveria perguntar, eu também queria perguntar. Vamos lá. Se o número, milhares de seguidores, isso aí significa sucesso de retorno de mídia?
Às vezes você tem um público mais qualificado que não é tão gigantesco, como a gente falou, né, do pessoal que compra, mas você tem um retorno mais efetivo em termos de financeiro mesmo, de investimento na marca e de compra, né, efetivo. Seguidores ele não quer dizer que é venda, né? Uhum. Porque muitas vezes só tem um número ali, mas não, se o público não está engajando contigo, você só tem um número. Exato. Mas não tem o cliente de fato, né? Uhum. Então muitas vezes é só o número que está ali, mas não está vendendo Não é real. Se a pessoa, por exemplo, comprou seguidores, não é nada real. É robô, né? Então é algo que não, só é o número, mas não tem as pessoas. E muitas vezes tem gente que, por exemplo, tem 1 milhão de seguidores, mas só vende para 3 pessoas. Aí, às vezes, a pessoa tem 1.000 seguidores, mas está vendendo para 200. Então, se você for somar, que tem 1.000 seguidores, está vendendo muito mais do que a que tem 1 milhão. Aí, no caso, seguidores, ele quer dizer autoridade, né? Nessa parte, realmente, ela, como posso dizer, faz diferença. Sim. Então, para você ter autoridade, se a pessoa tem, por exemplo, seguidor, aí demonstra autoridade. Só que aí, se você não tem engajamento, não adianta de nada. O que você está querendo dizer, se o cara tem bastante seguidores, a chance que ele tem de vender já é maior. Só que também vai depender da estratégia. Exatamente, né? se está engajando com aquele público, né? Porque senão é só mais um número. Não... E como é que a gente consegue identificar que aquilo lá são seguidores de verdade daquilo que está apresentando para você? Tem alguma ferramenta para identificar isso? Ou não? Ou só nos resultados você vai perceber que aí o cara tem um monte de seguidores e o resultado é pequeno. No Reels, assim, por exemplo, tem um vídeo lá, o cara tem 1 milhão de seguidores, tem 30 visualizações, 100 visualizações. É um dos pontos que dá para analisar. E a taxa de engajamento daquela rede social dele, né? Como que está sendo a taxa de engajamento? Aí você calcula o número de seguidor e vê pelo número de engajamento que a página está tendo. Quantos por cento está atingindo? Mas você está atingindo pelo menos isso? 10%? Aí você pode tanto fazer pelo próprio, se for Instagram, né? Ou qualquer rede social tem o Analytics da rede social mesmo. Aí você pode ver as taxas, né? Que tem de engajamento. E tem outras... inteligência artificial que consegue também analisar esse fator. Mas você está falando, você tem do login e senha do teu Instagram. Isso, se eu tiver... Agora, fora, se eu for se ver você de quer fora, fazer um trabalho de pesquisa do IA. seu concorrente. Aí tem que ser por uma IA, que aí você consegue fazer a pesquisa lá. Tá vendo? E ver. Você vê como é que é? E isso aí, falando em IA, né, já aproveitando o gancho aí, o que você achou dessa ferramenta? O pessoal está sabendo usar? Porque a gente falou já várias vezes aqui que tem muita gente que chegando no mercado, que aliás é uma profissão em que é adestrador de IA. Muita molecada chegando, mas não tem repertório. Repertório no sentido assim, não tem vocabulário para poder gerar um prompt adequado para o resultado que ele está buscando. Então, a IA, ela vem para facilitar, né, de fato. Ela vem para facilitar o seu trabalho. Só que você tem que saber do assunto para falar para ela, senão não adianta também. Então, de qualquer forma, você tem que saber do assunto, né? Para mudar, para falar com ela, senão também não adianta. E aí ela vem para facilitar, né? Muitas coisas, por exemplo, você tá com a ideia, só que você quer amplificar ela ou quer melhorar, então a IA ela vai te ajudar nesse processo. Por exemplo, questão de atendimento também, muitas vezes ela facilita, ela economiza seu tempo, né? Isso é igual essa questão do engajamento, você consegue trazer os dados ali, mas tipo, o IA não tem sentimento, né? Aí, coisa fria. Exatamente. E muitas vezes pode ser algo artificial também. Se você só pegar o que ela falar e colocar ela, você tem que pegar aquilo que ela mandou para você, só que tem que transmitir adaptar, né? A sua essência ali, né? Para ficar algo natural, não artificial. Isso que é legal. E tem outra aqui bastante interessante, porque as pessoas passam tanto tempo nas redes sociais. E o perigo disso, hein? O que você acha disso? A rede social, ela já foi feita justamente para as pessoas passarem tempo, né? E é justamente onde você tem resultado. Quanto mais tempo de tela, que é o tempo da pessoa estar ali na sua publicação, mais o algoritmo ali da rede social, ele vai começar a espalhar para mais pessoas parecidas com a que engajou contigo, que volta lá no tráfego orgânico. Só que também tem a questão de, se você está muito tempo na rede social, começa a se comparar, né? Aí a questão emocional também afeta diretamente, né? Porque você tá ali, você tá vendo, mas muitas vezes não é real aquilo que a pessoa tá postando. Você não vai postar uma coisa triste dela, por exemplo. E aí, na realidade, pode ser uma coisa que ela tá demonstrando outra ali, né? A régua que ela tá usando é totalmente errada, né? Já vista, né? O próprio Whindersson, né? Um exemplo disso, né? O cara tá dele agora.
envolvidaço com isso, agora está com depressão, tudo, e os casos vêm aumentando, né, de saúde mental em função disso, da dopamina imediata. O cara está no feed ali, a dopamina é sempre estimulando o cérebro e ele passa a não ter esse resultado nas coisas boas do cotidiano. Você não consegue mais ter prazer olhando uma paisagem, indo uma praia, né, fazendo uma viagem. Ele quer aquele retorno, o cérebro já está, né? Eles estão até usando um termo aí, cérebro quebrado, tem um termo em inglês lá que eu vou pesquisar aqui, mas isso é muito prejudicial também, né? Muito. Porque você começa a se comparar muito, né? E viver uma vida que não é real. E tudo em excesso faz, mano, tem jeito. Inclusive a rede social. Mas aí o trabalho do digital influencer ou do social media não corrobora para isso? De certa forma, a gente quer que a pessoa fique ali tempo, né? Só que aí, por exemplo, hoje, as próprias tecnologias e a própria rede social já tem as opções para você colocar para ter o tempo máximo, né? Você tem que saber dosar também, né? Porque a ferramenta está aí para ser bem usada. Igual a mídia tradicional, 24 horas por dia. Só que aí é a pessoa que tem que se dosar ali, né? De fato. E a gente quer atingir ela, mas não prejudicar, né? E a gente percebe hoje, né, que cai de tudo no nosso celular, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que cai também, né? Você percebe isso? Porque às vezes hoje tá fazendo essas imagens, bonequinho, né? E aí o cara fica tão empolgado, baixa aqui. Aí ele vai baixar. Baixa um aplicativo lá que vai te encher de vírus também. Não é verdade? Você tem que ir nas empresas que você já conhece, né? Que realmente tem credibilidade. Sim. Igual teve a época lá do Rio Grande do Sul, né? Da gente que exatamente. Teve muito golpe naquela época, muito. Que fizeram, através da inteligência artificial, clonaram, tipo, imitando outras pessoas, tal, as famosas, até o dono da Avan, se eu não me engano, ele pedindo... Só que não era ele, fizeram através da inteligência artificial, né? Então tem que tomar muito cuidado. Como é que é? Deepfake, não é? Que é um... Ele simula, você pega a imagem da pessoa e a voz e monta um texto. Isso, Então tem que tomar muito cuidado. Tem que ser com uma empresa que realmente você conhece, né? E no perfil da pessoa, né? Isso aí. E ninguém oferece, por exemplo, do nada coisa assim na rede social. Exato. Tem que tomar muito cuidado. Fizeram isso até com o Bolsonaro, fizeram também com aquele menino jovem da política, que é... O Nicolas. O Nicolas fizeram uma lá falando que você tinha como resgatar um dinheiro seu. Olha só o que acontece, né? Agora imagina numa empresa que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem alguém lá cuidando da rede social dele, entra no negócio lá e estraga todo o trabalho. Já aconteceu isso com você? Alguma vez alguma empresa percebeu que aconteceu isso? E o cara tá desesperado, pedindo ajuda? Graças a Deus nunca aconteceu. Né? Mas eu já coloco tudo certinho para justamente a gente estar respaldado, né? E você, nesse contrato com o teu... Porque você acessa... Eu ia perguntar isso, exatamente. Cliente, você acessa os dados, né? Login e senha dele e fica exposto ali. Qual é a garantia? Que tipo de segurança que você disponibiliza para o teu cliente? Aí eu já mostro tudo, né? Autenticação de 2 fatores, toda essa questão, para justamente ter a segurança dele na rede social. E no contrato também já tem tudo, né? Certinho. E aí essa questão de autenticação já é um dos fatores de segurança, justamente para não ter esse risco. Porque ele está conectado em 2 celulares, então o risco de ter, por exemplo, alguém para hackear pode ser maior. Sim. Só que aí com a autenticação você já barra isso, né? O Érico, né, da Flerk, que é nosso parceiro, o Gui, também sempre fala isso. Você tem que ter para tudo que você vai utilizar no computador a autenticação de 2 fatores. Tudo que você tiver para dificultar, né? A parte de hacker aí. E isso daí nós tivemos o convidado, o professor Rafael, falando sobre essa questão também, né? E aqui nem às vezes o cara está no aeroporto e está usando a internet do aeroporto. Ali é um perigo tremendo, não é isso? Super vulnerável. Muito. Porque aí o Wi-Fi pode... o servidor ali, né? Pode... Todas as suas informações ele consegue, né? Ou até entrar no seu sistema, talvez. Sim. Ainda mais, né, dados bancários, ele clona tudo, perigoso. Né? Aquela beleza. E mais uma vez, estamos chegando aí no nosso tempo. Já, parece que não, parece rapidinho. Como foi para você a primeira participação em podcast? Foi a primeira vez? Primeira vez. É mesmo? Está sendo batizado aqui no Troquendo. Ficou à vontade, tá vendo? Mandou bem. Ficar nervoso, fiquei de boa. Ficou de boa, entendeu? Foi tranquilo. E sabe o que eu queria, ficou um pouquinho lá para trás, a gente está aí finalizando nosso Mas só essa questão que você tinha falado também de segurança, hoje tem profissionais que trabalham só com isso.
para justamente essa questão de segurança e tal, de recuperação de Instagram. Tem profissionais que é só voltado para isso mesmo também. O doutor Rafael foi bem isso mesmo, né? Que ele explicou, né? Que ele é formado em Direito, né? Também cuida dessa parte de segurança, né? E que realmente tem profissionais, né? Tomar muito cuidado, porque você pode ter um prejuízo muito grande, né? Nós temos um colega nosso, amigo nosso, que pegaram o contato da irmã dele, mandou uma mensagem que precisava que mandasse dinheiro para ele. Ele falou, não, mas manda uma mensagem de voz. Mandou uma mensagem de voz. Nossa. E ele mandou dinheiro. Só não mandou mais, que o limite era o máximo daquele dia. Senão teria mandado mais. Você vê, usando a voz da irmã. Olha só. Mas eles têm umas dicas legais, né? Quando você vai fazer alguma coisa desse tipo, chegou uma mensagem, ou estão falando ao vivo com você, mas com a data do nascimento do nosso filho, alguma coisa para você deixar entre família, né? Para deixar esse código, quando acontecer isso, evitar, né? Isso é importante, né? E outra dica que ele deu bacana, que às vezes a gente usa a mesma senha para tudo. Isso. Ele já trabalha diferente. Falou, eu tenho lá uma senha que você cria, entra tipo num cofre, ele estava explicando, e automaticamente cria senhas diferentes. Então está sempre mudando a senha. Então é uma segurança a mais. Eu, particularmente, tenho a minha senha mesmo para tudo. Então isso é ruim, não pode, né? Então, Marcos, eu queria ver com o Creyson uma coisa que é muito interessante, que, claro, nós vamos ter a oportunidade de também trazer um convidado para falar dessa questão. Conhecer um pouquinho o trabalho que você faz dentro da Igreja Bola de Neve, né? Como é que é esse seu trabalho, você e sua esposa? Fala um pouquinho para quem não conhece, eu sei que está fugindo um pouquinho do seu tema, mas você faz um trabalho lá dentro, né? Como é que é esse trabalho lá dentro da Bola de Neve? E hoje eu sou voluntário, né, na Igreja Bola de Neve, e aí eu faço parte tanto da mídia mesmo, das mídias sociais, como também a gente faz ações no abrigo. E aí, por exemplo, cada mês, todo último sábado do mês, a gente vai lá no abrigo, aí faz o aniversário das crianças ou adolescente, né? Legal. O abrigo que a gente vai de 0 a 17 anos. Tem recém-nascido lá também. E aí, todos os aniversariantes daquele mês, a gente vai fazer uma festa para eles. Levar a mensagem, né? De Jesus de fato, né? E o amor, né? Também. Principalmente. A Igreja Bola de Neve, ela envolve mais jovens, mais isso daí? Porque minha visão de fora, não conheço muito, mas seria mais jovens envolvidos na igreja, é isso? Ou não? Eu acredito que no começo era mais. Hoje em dia tem muita... Tem a prancha de surf. Isso, exatamente. Foi isso que... Eu acredito que no começo, até porque os pastores eram jovens, né, naquela época. Aí hoje eu vejo que tem muita família, de fato. Tem bastante família. Não só jovens, né? Antigamente acredito que eram bem mais. Hoje é bastante família também. Então não é só jovens, né? Hoje. Porque que nem eu falei pro Crenço fora dos bastidores, lá em Itaém, do lado onde eu tenho apartamento, eu tenho uma igreja boa, né? Eles fazem muita ação na praia. Monta as tendas, faz, né? Faz roda de canto, né? Envolve, né? Muita coisa bacana. Fora o abrigo, eu já fiz outras ações que também lá chama de Pão da Vida, que é levar tipo alimento para moradores de rua. No Dia das Crianças, para alguma comunidade carente, a gente vai levar o brinquedo, por exemplo, na Páscoa leva o chocolate lá nas comunidades mais carentes também. Aí tem, por exemplo, uma frente que é para aldeia indígena, que também vai lá, faz. Que legal. Tem várias qual frentes. vocês atendem? Tem no hospital também. A aldeia que vocês trabalham, qual é? Tem uma específica ou não? Eu esqueci. É Pirituba, se eu não me engano. Tem Pirituba. Todos os extremos aqui. Extremo sul também tem, né? Pra lá de Parelheiros. Acho que é Pirituba, se eu não me engano. Que bacana. Atende. É legal isso. E você está falando isso, mas eu acho que eu vejo ainda um pouquinho dessa linguagem da Bola de Neve ainda muito focada, não é focada no jovem, mas arrebanham muitos jovens por conta da linguagem mesmo. E eu não vejo isso nenhum demérito, muito pelo contrário, que é o que a gente estava falando, né? Eu acho que os jovens hoje estão precisando cada vez mais, né, de ter fé. Eu falo, independente de qual seja o rótulo aí do que você siga, mas siga. Tenha uma fé que realmente faz toda a diferença, porque olha, demais, do jeito que o mundo está hoje, eu vou te falar, se você não tiver uma crença, né, em algo superior, como é que as coisas vão ser daqui para frente, né?
E o propósito, né? Você tem um propósito agora de fato, né? Isso é tão importante, né? E você conseguiu levar o seu trabalho para dentro da igreja, né? Eu ajudo lá. Ajuda bastante. E isso fez uma diferença. Deus me deu o dom e que quero retribuir, né? Isso é bacana. E você percebeu que teve uma diferença na igreja para chegar para as pessoas entenderem o que é a igreja através do que você faz, da rede social? É que, de certa forma, eu também conheci a igreja pela rede social, né? Então, olha só. É uma ferramenta que realmente ela comunica a mensagem. Então, eu fui alcançado por isso e hoje eu vejo o quão isso é importante para alcançar outras pessoas também. Então, foi através da rede social que chegou até você? Que eu conheci a igreja, Aí você foi lá conhecer? Fui lá conhecer. Olha que bacana, você vê como é que é. É o que eu falo, trocando ideias, né? Como sempre, pessoas especiais, né? Que nem eu creio isso aí, um jovem recém-casado, com um projeto maravilhoso aí. Depois você vai mandar suas mensagens, suas considerações finais. Passar o serviço aí, quem quiser contratar o serviço também do Cleison. Sua rede social. O nome da sua empresa é CB, né? CB Marketing Digital. Nome tem algum significado, CB? Cleison Brito. Meu nome. Então tá bom. Então tá jóia. Então vamos lá. O ping-pong é bem simples. Eu falo uma palavra e você me devolve. Já participou alguma vez de um ping-pong assim ou não? Não. Então, papum. Eu falo, você me devolve. Mas tudo bem. Marketing. Conexão. Negócios. Criatividade. Boa. Redes sociais. Pessoas. Boa. Público. Cliente. Agora, pessoas. Pessoas aí. Tem uma frase de pessoas. Olha os Essa rapazes. aí eu não sei uma palavra que defina pessoas, né? Assim. Posso falar? Ser humano. Então eu ia falar Posso também. falar? Vamos ver se é a mesma. Conexão. Importância. Porque apesar do mundo digital... Eu queria alguma coisa assim. Entendeu? Porque apesar do digital, eu entendi a pergunta, porque é justamente isso, né? Para provocar em você isso. Porque hoje a gente está tão no digital e você depende tanto disso, né? Porque às vezes a gente está meio desconectado das pessoas, olhar no ar, olho no olho, né? Tete a tete, que é importante também, né? E por fim, vamos aí. Família. Tudo. Aí. E por fim, agora eu vou provocar você. Foi o Marcos que me deu a dica aqui. Amor. Vê lá que você vai falar, hein? Jesus. Eu ia falar isso. Tá bom, tá isso aí, perfeito. É um maior exemplo, né? O amor que a gente conhece aqui, terrestre, nada se compara, né? É isso Nada aí, se compara. perfeito. Muito bom, parabéns. Bacana. Vamos fazer as considerações, Por favor. depois a gente faz nossos agradecimentos. Né? Isso Lógico. aí, claro. Passar o serviço aí, deixar uma mensagem para esses jovens aí que estão buscando também algo na vida, né? Dar um direcionamento. De repente é um caminho, né? Pô, se envolve com mídia digital, não fica ali só no feed, né? Faz alguma coisa. É isso aí. Primeiramente, quero agradecer, né, por estar aqui. Primeiro podcast que estou participando. De vários. De vários, se Deus quiser. E para você que tem uma empresa, que quer começar na rede social, pode parecer que é difícil, algo mirabolante, mas não é algo difícil. Você pode começar assim, o investimento não é tão alto assim, como você pode imaginar, mas só começa, porque quem não é visto, igual eu falei, não é lembrado. Então, só começa e o restante você vai melhorando ao longo do tempo, né? E para os jovens também, queria falar que, como o Marcos mesmo falou, não só passa tempo olhando, né, os vídeos na rede social, mas você pode usar disso uma ferramenta de trabalho. E quando você é jovem e começa no mercado de trabalho, você se desenvolve muito mais do que não fazer nada. E mente vazia, a gente já sabe, é muito perigoso. Então, use a rede social como uma ferramenta de trabalho mesmo. E só para deixar no final, que Deus abençoe todo mundo. E quando eu comecei no marketing, foi justamente quando eu encontrei Jesus. Então, essa parte da criatividade, talvez eu já tinha esse dom em mim, mas ainda não tinha visto. E Jesus despertou isso mais em mim também. Quem quiser contratar o serviço, cadê as redes sociais? Instagram. Meu Instagram é Cleison Brito, com 2 O, né? O Brito é com 2 O. E meu número, pode entrar lá no Instagram para me chamar, ou no meu número, né? Que é 11 946
37 23 50. Repita, por favor, para ter certeza. 94637 23 50. Boa. É isso aí, mandou bem, é isso Show. aí. E não vamos esquecer nosso brinde final, hein? Sim. E depois nós temos um brinde aí final aí. Com água. É água. Vamos lá? Vamos lá, Marcão. Bora. Falar dos nossos apoiadores, começando com o nosso querido Ecos Studio, localizado aqui dentro da Unip Polo Taboão, onde você pode tirar do papel a sua ideia de audiovisual através do nosso WhatsApp 11919728716, 11919728716, criação, roteiro, distribuição, tudo que você precisa para tirar a sua ideia do papel aqui no Ecos Studio, dentro da Unip Polo Taboão. É isso aí. Falando de Unip, né? Unip aqui de Taboão da Serra, você quer fazer uma graduação, uma pós-graduação? E falo para você, se eu conseguir, já estou na 3ª graduação, formato EAD e 2 pós, você consegue também. O seu futuro depende das escolhas que você faz no presente. É agora. Fala que assistiu aqui o Trocando Ideias, professor Luizinho Marcos Dias e Creyson. Fala com a Cristina que você vai ter um desconto super especial. E ó, anota aí o WhatsApp para ficar mais claro para você. 916427074. 916427074. Ainda você consegue entrar nessa turma, consegue cursar com tranquilidade. E é o que eu falo, uma instituição que tem tradição de mais de 50 anos aí, por trás tem o objetivo, né? Um grupo de realmente de professores que vão poder te ajudar com tranquilidade. Procura a gente aqui no Polo de Taboão da Serra, é isso aí? Isso aí, vou falar do Vamos lá, Helpcell, nosso amigo Robson, que esteve essa semana com a gente, fazendo uma vistoria no 2º Intercondomínios, né? Que vai amanhã, hein? É amanhã, o Intercondomínios é amanhã. Qual é o condomínio? É, o Pitangueiras 1, lá na antiga BR, que agora é a Prígio Bezerra da Silva, 1525. Você que é morador ou conhece algum morador de lá que tem os seus filhos, todos eles podem participar, todos com direito a uma medalha. Com apoio do grupo de empresários pela Conecta. Vale a pena, se você puder entrar lá, procura lá no Instagram Conecta, tem empresários ajudando. Todas as crianças vão receber medalhas e o Robson é um dos nossos apoiadores. @Conecta com K, _Taboão. É isso aí. Helpcell, falando sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. E é verdade, a gente não vive, né, sem o celular, não é verdade? Tela quebrada, a bateria é ruim, Helpcell resolve. Serviços rápidos, peças originais, qualidade garantida. Isso é muito importante. Ver onde você vai levar seu celular ou comprar o seu celular, né? Tomar muito cuidado. Anota aí o WhatsApp, 937349952. 937349952. Seu celular novo, sem complicação. Assistência técnica, tem 4 horas. Helpcell, chama e resolve. Você quer fazer, película, né? Faz na hora lá, né? Estava explicando pra gente. Qualquer modelinho, ele vai lá, já tem a máquina para recortar a sua película. Né? E também, falou da capinha também, né? Também tem uma personalização da capinha lá. Na verdade, ele tem um adesivo que você pode colocar na sua capinha, que de repente até é transparente, né? Exatamente. Personalizar. É isso aí, maravilha. Fala com o Robson lá e com certeza vai ter um atendimento super especial. Lembrando mais uma vez também, se você está querendo procurar o seu primeiro imóvel, procure uma consultoria e aqui a gente tem uma indicação muito bacana que é a P4 Negócios Imobiliários. A P4 tem a solução perfeita para você na hora, né, de você financiar o seu imóvel, adquirir o seu primeiro imóvel. E olha, eles trabalham com todos os bancos para garantir inclusive as melhores taxas na hora de você efetivar o seu negócio. As melhores taxas do mercado com a P4, hein? E o melhor de tudo, você não paga nada até a emissão do contrato. A nossa assessoria, que é da P4, é especializada em te acompanhar em todas as etapas aí. Pare de perder tempo aí se procurando financiamento ideal através do seu banco. Às vezes você tem um banco, mas não tem as melhores taxas. Eles vão fazer um rastreio aí para oferecer a melhor taxa para você. P4 Negócios Imobiliários, imóvel certo na hora certa para você. É isso aí, toma cuidado para o seu sonho virar um pesadelo, né? Tem que tomar muito cuidado. Agora, pensando na sua empresa, né? Você que gosta do seu negócio e procura ter, né, a sua documentação correta, tudo na parte contábil, eu vou falar agora da Adler Consultoria do nosso amigo Alberto. Na Adler Consultoria você tem assessoria contábil, simplificando a sua gestão financeira, consultoria estratégica, planejamento fiscal e tributário sob medida, regularização de empresa, você que está com a empresa meio, né, fora da linha aí, conte com o pessoal da Adler, deixa a burocracia com eles. Foco no crescimento enquanto cuidamos da sua contabilidade. Anota o WhatsApp aqui também, o telefone 3682-4243, 11 3682-4243 ou pelo site adlercc.com.br. Adler Consultoria, parceiros do seu sucesso financeiro. É isso aí, a importância de ter realmente
uma empresa por trás de contabilidade cuidando, porque aquilo ali envolve muita coisa. É chato, né? Chato. Não é para qualquer um, não, é verdade? Vamos falar da Ótica Visão, mandar um grande abraço para o Marcelo, nosso parceiro, também dos nossos patrocinadores do Intereconominos, da Conecta, é um dos nossos grandes empresários, está no Conecta, patrocinando o nosso segunda Intereconominos lá no Pitangueira. Que está devendo a sua presença aqui no nosso podcast. É verdade. Vamos reforçar esse convite aí. Uma história muito bacana também. História bacana. Ótica Visão. Veja o mundo com clareza e estilo. Na Ótica Visão você encontra lentes de alta qualidade para todas as necessidades. Isso é importante, gente. Armação modernas e confortável. Atendimento personalizado e exame de vista no local. Isso é tão importante. Já faz o exame, já resolve ali, né? Só para deixar claro que não é no local, na ótica. Eles têm uma parceria em cima que também o Marcelo indica, super indicado também. E ele oferece essa condição que é bem legal. Né? Exatamente, né? Cuida da sua visão com quem entende do assunto. E é verdade, tem que cuidar com profissionais de verdade. Entre em contato pelo WhatsApp 94087-5858, 94087-5858. Ou vá na loja pessoalmente, na rua Ernesto Rosa da Fonseca. Aqui tá bom. Próximo da onde? Da Agência dos Correios, em frente ao Banco Itaú. Isso. Ótica Visão, mais do que óculos, uma nova perspectiva de visão. Você quer enxergar longe? Aqui na Ótica Visão. Grande abraço, Marcelão, e obrigado pelo apoio de sempre. É isso aí. Falando de produtos elétricos, ferragens e afins, se eletrificar, né? A sua casa elétrica de confiança, onde você encontra materiais elétricos de qualidade para instalações super seguras, como é o caso aqui do nosso estúdio, né? Que foi todinho montado através da Eletrificar. Iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes, cabos, disjuntores, tomadas e muito mais, com garantia, é claro, grande variedade. Tudo isso com atendimento especializado com o pessoal lá da Eletrificar. Um grande abraço para todos vocês. Em breve estaremos lá fazendo um videozinho muito bacana, né? Para compor aqui o nosso Conecta, com preços competitivos e também produtos das melhores marcas. Anote aí o telefone, 4557-2201, 4557-2201, ou vá pessoalmente lá em Embu das Artes, Avenida Elias Yasbeck, 27775B, em Embu das Artes, energia para iluminar os seus projetos Eletrificar. Energia com qualidade, né? Isso aí, importante. Vamos chegando mais no final de mais um Trocando Ideias. Vamos fazer nosso tradicional brinde aqui com o nosso convidado. Opa, aqui. Grande papo, hein? Valeu, Cleison. Obrigado pela participação. Foi um papo muito bacana, que parece às vezes né, muito aleatório, que o pessoal fala, nossa, mas é digital influencer, é social media, não sei o quê. O pessoal não entende muito bem. E a gente tentou, né, de uma forma bem didática, aqui, explicar para o pessoal como é que funciona e a importância desse seu trabalho também. É isso aí. Fechou? Trocando ideias, né, com pessoas que realmente a gente sabe que vai acrescentar, né, e trazer realmente uma informação segura, que é muito importante. Isso. Chegamos a mais um final do nosso Trocando Ideias, nosso 39º episódio da segunda temporada. Eu, professor Luizinho. Marcos Dias. E Marcos Dias, um projeto nosso começou lá atrás, há 2 anos. Agradecer ao Gui, nosso diretor, ao Érico, ao Douglas, a todos que estão aqui por trás nos ajudando, sempre dando uma força, né? Ao Cleison, que também trabalha com a gente aqui dentro do estúdio, parceiraço, né? Precisar do trabalho dele, é só procurar ele, já deixou os contatos aí. Tá bom, gente? Grande, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.